Olá, pessoal, vamos lá? Então, começando aqui a nossa aula de SEO, eu quero conversar com vocês a respeito do que é SEO, de alguns conceitos básicos e vamos lá, vamos em frente lá que a gente tem bastante coisa para falar. Primeira coisa, quando a gente fala de SEO, né, algumas pessoas perguntam o que, que é isso, né? O que, que é o SEO, né? E ele se pronuncia desse jeito, né? SEO, tá? Isso aí, gente, é um termo que significa Search Engine ou Engine Optimization. O que acontece? O SEO, gente, é uma forma de você otimizar sites para que ele seja rapidamente encontrado pelos mecanismos de buscas. Entre eles, a gente pode falar do Google, do Bing, do Yahoo e outros mais. Os mais conhecidos são esses três aí, tá? Alguns até podem chamar isso de técnicas que ajudam os mecanismos de busca a fazer uma indexação mais rápida do conteúdo do seu site e assim por diante, tá? Mas a gente, antes de falar de SEO, a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender o que é esse bendito desse SEO, né? Vamos lá. Bom, no início da internet, né, o sistema www, o World Wide Web, né, ele, quando foi criado, ele foi concebido para ser um sistema baseado em hipertexto. Bom, o que é o hipertexto, né? O hipertexto é o seguinte, são textos que possuem hiperlinks para outros textos e assim por diante, tá? Esse mecanismo foi criado lá pelo senhor Vinton Cerf, que por incrível que pareça, hoje ele trabalha no Google. Interessante isso, né? Bom, isso foi feito lá atrás, quando foi criado a internet, né, a web, da forma com que a gente conhece hoje. Lá atrás ela foi criada porque, na verdade, havia muitos documentos lá nas universidades e o pessoal tinha dificuldade até mesmo para poder fazer, como é que fala, a indexação, na verdade, localizar esses documentos e como eles se ligavam. Então, isso foi o que nós conhecemos hoje pela web, é fruto de uma pesquisa acadêmica, né? Dessas pessoas. E aí, o que acontece? Começou a aparecer tanto documento, mas tanto documento na internet, e se eu fosse falar para vocês lá atrás, porque eu vi a internet nascer do jeito que é hoje, lá atrás, com Netscape, com os browsers, né? Não tínhamos ainda o Internet Explorer, Chrome, a gente tinha o Netscape, né? Que era o grande navegador, né? O melhor navegador que tinha na época, tinha alguns da AOL e assim por diante. Bom, mas o que acontece? Começou a aparecer tanto documento, mas tanto documento na rede e linkando entre eles que o pessoal percebeu a necessidade de um mecanismo para classificar e indexar, ou seja, para que um possa apontar para o outro e a gente conseguir achar os documentos e o conteúdo mais rápido. Esse mecanismo, né, de busca é chamado de motor de busca, né? Tem até um texto que eu coloquei aqui, que eu tirei lá do Wikipedia, né, onde fala que o motor de busca, ou ferramenta de busca, né, é um programa desenhado para procurar palavras-chave fornecidas, que são esses hiperlinks. Guarda bem esse tema, palavra-chave, fornecida pelo utilizador em documentos, né, os navegadores e a base de dados. Né? E isso é a história toda do nascimento dos mecanismos de busca. Na época, quando nasceu, tínhamos diversos mecanismos de busca, né? O primeiro, inclusive, por incrível que pareça, gente, foi criado por uma empresa chinesa, né? Que usava a tecnologia do HankDex, né? Que foi patenteado por uma empresa, pelo Li, que depois acabou criando o Baidu na China, tá? E o que aconteceu? Depois começaram a surgir diversos mecanismos de busca. O mais conhecido de todos na época era o Alta Vista. O Alta Vista foi digamos que o piloto, né? O, o ensaio do Google, do que jeito que é hoje. Porque de todos os mecanismos de busca que tinham, era o que oferecia melhor, né? Melhor indexação e localização de conteúdo. E aí, durante essa época aí, haviam duas pessoas, né? Vocês podem ver, ó, Alta Vista, isso aqui eram os como é que chama? É, os, os mecanismos de busca que a gente tinha na época. Então, o Yahoo, Alta Vista, que mais? A gente tinha mais alguns aí, o Hot, que era mais para o mundo pornográfico, laicos e assim por diante. Bom, nesse meio tempo, em janeiro de 1996, por uma pesquisa, um projeto de pesquisa acadêmico, um senhor chamado Larry Page
e Sergey Brin, né, eram estudantes de doutorado na Universidade de Stanford, na Califórnia. Eles começaram a criar um algoritmo, né, ou um mecanismo de busca que fosse mais eficiente, né, para poder indexar mais rápido e poder assim criar uma base de dados dos conteúdos que estavam espalhados pela internet. Assim nasceu o Google, tá? Da pesquisa do Larry Page e do Sergey Brin. E eles chamaram essa tecnologia, que o que aconteceu? Todas as tecnologias se baseavam em buscar o conteúdo e assim por diante. Mas o Larry Page, eles criaram uma tecnologia que chamavam de até hoje é chamado de PageRank, onde ele leva a relevância de um site baseado em critérios, né? E esses critérios é que fazem com que o algoritmo determine que conteúdo, né, é relevante e assim por diante, tá? Grava isso, PageRank, tá? Bom, a grande sacada dos fundadores do Google, né, foi eles criarem o seguinte, uma tecnologia que eles chamam de busca backrub, que é baseado em checar backlinks ou as linkagens, os hiperlinks de um documento, de um site para o outro. E para isso ele usa o que nós chamamos dos crawlers, que são as aranhas, que faz parte da estrutura do algoritmo de busca do Google, né? O que faz essas aranhas? De alguma forma, ela precisa saber e conhecer o site, precisa conhecer lá ah, onde que estão as páginas, onde estão os domínios, ela tem que vasculhar o conteúdo daquele site, que é o crawling, essa primeira fase aqui. Depois ela traz essa informação de uma forma estruturada para um banco de dados do Google, que é o index, que chama de processo de indexing, onde os dados são indexados e gravados de forma estruturada. E a partir daí, depois que está no banco de dados do Google, ele começa a fazer o trabalho de ranqueamento, ou seja, baseado nos critérios que o pessoal do Google define, ele diz qual conteúdo é mais relevante para estar nas primeiras páginas de busca ou na primeira página de busca, tá? Esse é o mesmo mecanismo, tanto assim semelhantes, tá? Na teoria, muito parecido, Google, Yahoo, né, o Bing, são muito parecidos, porém, o Google é o que tem um algoritmo, né, que é um programa para analisar esse conteúdo encontrado aí na internet de forma mais avançada, né, de forma melhorada, tá? Bom, a ideia do Google, e isso é importante, gente, ele deseja prover a melhor experiência ao usuário. Por que isso, gente? Porque o Google, se tiver, imagina o seguinte, se as pessoas estão indo no Google pesquisar alguma coisa e localizam o conteúdo que elas desejam, ela vai continuar, ela continua acessando o Google para pesquisar outras coisas. Por isso que hoje a coisa mais comum que tem, todas as pessoas que vão navegar na internet, procurar qualquer conteúdo, vão onde? Vão no Google, porque acredito que aquela pesquisa que o Google está mostrando tem relevância. E o Google vive do quê? Ele vive de tráfego e vive de venda de anúncio, porque se alguém vai lá e procura uma determinada palavra-chave ou uma frase, né, como emagrecer rapidamente, o Google vai buscar na base de dados dele, por isso que é importante vocês entenderem por que quando você coloca uma página na internet, ela demora um pouquinho para aparecer no mecanismo de busca, porque ela precisa ser indexada, ou seja, precisa ser guardada no banco de dados, e depois aguardar o trabalho do motorzinho de busca, classificar essa página de acordo com alguns critérios, tá bom? Então, o que acontece, gente? O Google, como ele vive de venda de tráfego de anúncio, então, quanto mais ele trouxer um conteúdo de relevância, mais as pessoas vão voltar no Google e mais o Google vai ganhar dinheiro com anúncio, tá bom? E aí, gente, como eu falei para vocês, um mecanismo do Google, o algoritmo do Google, ele se baseia em alguns critérios, né, para destacar qual que é o conteúdo que deve aparecer nas primeiras páginas do Google. Esses critérios, né, que são justamente os critérios que determinam o page rank ou a relevância de uma página, de um domínio, para aquela palavra-chave ou para aquilo que o usuário do Google, né, que está lá no Google, no mecanismo de busca, buscar, ele vai classificar como relevante para mostrar para esse usuário. E olha só, gente, isso daqui são os principais critérios, tá bom,
para que uma página ganhe relevância e apareça no Google nas primeiras posições. Olha só, ó, dá uma olhada nisso aqui. Ele procura para verificar principalmente Google My Business, ou seja, as pessoas, as empresas que estão usando a estrutura do Google para poder criar os seus negócios, né? Publicar os seus sites e assim por diante. Então, o Google dá bastante relevância, 19,01%. Depois ele começa as citações, que são os hiperlinks, os backlinks, os links de outros sites apontando para aquela página. A organização, que é o chamado o SEO, o SEO on page, ou seja, a organização do conteúdo, para que você tenha o dado lá estruturado, o conteúdo estruturado. Cabeçalho, lembra? Por isso que eu primeiro ensinei vocês a escrever um artigo de conversão baseado justamente em técnicas de SEO on page, para você organizar o conteúdo cabeçalho, cabeçalho H1, cabeçalho H2, cabeçalho H3, para você deixar o conteúdo organizado justamente para fazer isso. Depois tem mais algumas coisas que a gente vai fazer no SEO on page que eu vou estar mostrando para vocês. Olha só, links novamente, então assim, ó, citações, essas citações a gente pode chamar como comentários apontando para o seu site, ou até mesmo conteúdo que a gente chama assim de alguém comentando alguma coisa a respeito do seu site, né? E pode apontar o domínio. Então são as citações. E os backlinks mesmo, né? Os links apontando para o seu site. E olha só, aí depois entra aqui em review, behavior, o comportamento, ou seja, o comportamento do usuário, se a sua página está no mecanismo de busca e ela tem uma taxa, eu vou mostrar para vocês as taxas de rejeições, aí você acaba caindo nos critérios do Google. E aí também eu vou ensinar como vocês fazerem para diminuir essa taxa de rejeição. E a personalization, isso daqui, a personalização, é uma das coisas, um dos mistérios que o Google até hoje ele guarda muito as sete chaves, que é essa personalização do conteúdo, né? Que algumas pessoas até dizem, o Google tem a capacidade de ler o conteúdo. Não tem, gente. O Google é um algoritmo, é um programa. Ele se baseia nesses critérios aqui para dizer se um conteúdo é relevante ou não. E a gente, olha só, o que eu vou ensinar a vocês é justamente isso, como a gente provocar citações aos nossos sites, aos nossos mini sites, fazer um tráfego, fazer o SEO on page para deixar o conteúdo maximizado para as ferramentas, para os mecanismos de busca, os backlinks que a gente vai aprender a fazer. E olha só que interessante, gente, esse social, que são as mídias sociais, tá? Ou seja, se você somar esses quatro critérios aqui, você vai ter 48% dos critérios, ou seja, a possibilidade de você ser ranqueado para a primeira página vai ser muito grande, gente, muito grande. Bom, e isso é o fim do módulo 1. Eu contei tudo isso aqui para que vocês tenham ideia de como funciona o Google, para que vocês tenham esse mindset para saber como funciona, para que a gente possa ir nas próximas aulas e avançando nesse nosso conteúdo e fazendo com que os nossos conteúdos, páginas, domínios estejam maximizados ou otimizados para os mecanismos de busca, principalmente do Google, tá bom? Então, esse é o fim do primeiro módulo. Vamos para o próximo módulo. Até mais.